Sejam muito bem-vindos de novo à segunda parte, a mais entusiasmante deste encerramento desta nova iniciativa, este Hackathon Só Teu, que é uma iniciativa, como vocês já sabem, da Comissão Europeia em Portugal. Comigo tenho a Eunice, da Renascença, tenho também o Pedro, da TSF, e tenho aqui o Pedro, então, do Observador. José Manel, pronto, é o Pedro da TSF e o José do Observador, exatamente. Eu queria-vos só perguntar, antes de nós começarmos, vou começar pelas senhoras, queria-lhe perguntar de forma assim muito resumida, que temos pouco tempo, o que é que achou de toda esta iniciativa deste Hackathon Só Teu? Eu fiquei surpreendida com a participação, porque em pouco tempo foi possível juntar muitos participantes e acho que é um sinal de empenho europeu e, portanto, um bom sinal. Da iniciativa também acho que deve resultar uma maior consciência cidadã da Europa e não tanto uma institucionalização dos cidadãos. Exatamente, concordo consigo, mas queria ouvir aqui também os senhores. José, estou certa desta vez. O que é que achou desta iniciativa? Concorda com a Eunice? Concordo com respeito à participação. Exatamente. Achei interessante, pelo menos, as propostas que nos chegaram a nós, os discursos que nos chegaram a nós nem todos tinham a mesma qualidade, mas alguns tinham qualidade. Talvez esperasse que alguns deles saíssem um bocadinho mais da norma, fossem mais da caixa, fossem um bocadinho mais inesperados e fossem mais provocatórios. Exato, porque nós às vezes queixamos de que estas coisas são todas muito sérias e depois, quando temos a oportunidade, não saímos da bolha, não é? É um bocadinho. Concordo consigo. Diga-me, Pedro, a sua opinião sobre esta iniciativa. Concordando com o Zé Manel e com a Eunice, creio que a Europa e a construção europeia será tanto mais forte quando estiver envolvida a sociedade civil. Aliás, creio que o país padece do mesmo problema e todas as iniciativas que possam contribuir para essa aproximação, como foi esta, irão seguramente no bom caminho. O Zé Manuel tirou-me também a segunda nota que eu queria dar, estava à espera de temas mais inovadores, se calhar partindo do princípio errado de que a maior parte dos autores destes discursos são jovens, e nesse sentido esperava outro tipo de propostas. Há, de alguma forma, um alinhamento nos temas que são abordados. É verdade que a Covid veio homogeneizar, se calhar, os temas, mas esperava ser mais surpreendido do que aquilo que foi. Eu concordo perfeitamente consigo, mas no fundo acredito que os jovens hoje em dia também andam muito à volta daquilo que é falado nas redes sociais, que é tão importante hoje em dia, e tenho medo de que se colem muito só a isso e não leiam tanto, não estejam tão atentos e isso pode... É possível, mas valerá a pena sair das redes sociais. Acredito, vocês são os três a prova disso. Agora, eu vou passar então a ler o nome dos 10 finalistas que ainda não fiz hoje. Vamos então, começamos pela Albertina Magalhães, que concorre individualmente, o António Pena, que também concorre individualmente, temos a equipa Primovere, temos também a equipa Simone Veil, temos a Maria Sá a concorrer individualmente, o Pedro Chene, o Ricardo Gabriel, o Ricardo Mexia, e agora terminamos com mais duas equipas, que é então a Beauties and the Beast e a APEE, acho que é assim que se diz, perdoem-me se não foi essa a vossa ideia inicial. Vamos então passar ao que nos traz aqui. Como é que isto tudo vai então funcionar? Eu vou tirar à vez e de forma aleatória aqui à vossa frente deste saquinho que estão aqui a ver o nome de um dos finalistas, e ele terá até 3 minutos para fazer a sua apresentação. No fim dos 3 minutos a ligação fecha, portanto acabou mesmo, aliás a própria Regi vai-me ajudar com isso, por isso não se esqueçam, 3 minutos e acabou. Assim que começar cada apresentação e durante o curto comentário dos jurados, vai então haver também uma votação
aberta no website que vocês podem consultar. Simplesmente respondem se este discurso é merecedor ou não do prémio final, que volto a recordar que o prémio final é então os vossos discursos estarem presentes nestes 3 grandes órgãos de comunicação social e também chegar claramente ao gabinete da Comissão Europeia as vossas ideias, e eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Agora, eu peço, por favor, que sejam o mais breves possíveis com os vossos comentários, mas eu acredito que isso vai acontecer. E vou então passar a tirar o nome do primeiro finalista. Tenho aqui o nome Albertina Magalhães, que é um nome bastante característico até. Será que temos a Albertina? Primeiro de tudo, bom dia, mais uma vez a todos e a todas. O meu discurso tem como título União Europeia, Democracia além do ato eleitoral, e vocês vão já perceber porquê. Portanto, a União Europeia atualmente é confrontada com vários desafios. Temos a crise climática, a população envelhecida, a revolução digital, as crises migratórias e a ascensão da extrema-direita. E todos estes desafios põem em causa o bom funcionamento da União Europeia, principalmente agora na situação pandémica em que nos encontramos. Eu queria aproveitar este tempo de antena, se é que ainda me estão a ouvir, porque não tenho tempo de mencionar todos estes desafios e como se agravaram com a pandemia, mas gostava de focar esta questão do crescimento da extrema-direita por toda a Europa e alertar para um possível paralelismo que possamos fazer entre esta situação e a vivida no século XX, com toda a questão da gripe espanhola e a emergência de estados autoritários que surgiram depois numa tentativa de solucionar essa crise. Pedir que, enquanto União Europeia, nos lembremos do porquê de termos criado esta instituição e trabalharmos efetivamente em conjunto para mantermos a paz, que era o nosso grande objetivo, que conseguimos conquistar nos anos que aí vêm. Portanto, estes desafios que eu referi anteriormente precisam de medidas concretas, obviamente. É preciso trabalharmos especificamente neles, mas eu acredito que eles exigem uma base comum, um valor fundamental da União Europeia, que a União Europeia é muitas vezes criticada por não cumprir, que é a democracia. Portanto, a democracia aqui não pode ser vista apenas como o ato eleitoral, como aconteceu no ano passado, em 2019, o facto de irmos às urnas e votarmos em que partido queremos nos ver representados no Parlamento. É necessário que haja um processo de democratização mais intenso, ou seja, é preciso que haja uma verdadeira união que inclua os cidadãos europeus. Portanto, nesse sentido, as minhas prioridades para 2021 são uma comunicação mais eficaz, aberta e bilateral entre a União Europeia e os seus cidadãos, a democratização do acesso à saúde, com um sistema mais integrado, importantíssimo nesta questão da pandemia, e a ampliação do acesso do acesso e à criação de conhecimento. Portanto, tenho muito pouco tempo para dizer tudo o que quero dizer, mas basicamente para 2021 nós queremos uma União Europeia mais democrática, em que todos possam participar de forma igualitária. E só assim teremos uma verdadeira União Europeia, uma democracia para além do ato eleitoral. Muito obrigada e penso que o meu tempo já terminou. Obrigada, Albertina. Acho que todos lá em casa te ouviram. Eu vou então passar aqui a palavra aos nossos jurados. Pedro, o que é que achou da Albertina? Sendo muito curto e muito conciso, de alguma forma ela ler no discurso que não estou todo seguro do que faz com a pandemia do início do século XX replicar agora. E notei alguma ausência de medidas mais concretas, já tinha notado no discurso, ainda que ela tenha sublinhado aqui estes 3 pontos. Direi que não acrescentou, também não diminuiu em relação ao discurso escrito que tivemos a oportunidade de avaliar. Ok. Eunice, está de acordo com o Pedro? No geral, sim, eu acho que
A Albertina conseguiu, sobretudo, vincar aquilo que me parece ser a ideia-chave do discurso dela, que é esta necessidade de a democracia ir além dos atos eleitorais, e, nesse sentido, conseguiu passar a mensagem de qual é a principal preocupação dela, não necessariamente dando uma solução, aí a solução não é completamente clara, mas fala de uma maior comunicação entre instituições e cidadãos, e percebeu-se que essa era a mensagem principal que ela quer passar. Boa, claro que sim. Quando falamos de um problema, temos obviamente de falar da solução dele. Diga-me, José, a sua opinião em curtas palavras. Bem, em curtas palavras, de facto, a preocupação dela é com a democracia. O caminho que encontrou, que foi uma aposta sobretudo na questão da saúde, defronta-se com um problema. A saúde não é uma competência da União, não está prevista nos tratados, e isso coloca um problema complicado, que é saber como é que a União vai fazer aquilo que é da competência dos Estados. Isso notou-se muito durante esta crise e não há forma fácil de ultrapassar sem uma modificação radical dos tratados, e sobre esse aspecto ela não referiu esse problema, não encarou esse problema, não propôs algo mais ousado, que era eventualmente propor que a União desse um salto em frente no sentido de reformular o seu atual nível de integração. E isso é um dos pontos críticos, porque o outro ponto que ela referiu, que tem a ver com outra área, por exemplo, a área da educação, que também não é uma área que esteja prevista nos tratados, é uma área típica de competência dos Estados. A questão é saber se, de facto, os povos da União Europeia estão preparados para um nível de integração realmente maior. Okay. Obrigada, José. Obrigada, Albertina. Estas críticas acredito que são todas construtivas. Estamos aqui todos para te querer ajudar. E então vou tirar mais um papel. Vamos ver quem será desta vez. Maria Sá. Temos a Maria Sá? Conseguem me ouvir? Bom dia. Conseguem me ouvir? Eu consigo te ouvir perfeitamente, Maria. Ok. Quando puder começar... Os nossos jurados ouvem a Maria? Ótimo, estamos a ouvir super bem. Por isso vou fazer uma contagem e tu começas, pode ser? Sim. Em 3, 2, 1, podes começar. Reestruturar será a palavra de ordem para os próximos 12 meses. A verdade é que o ano 2020 trouxe uma mudança de paradigma e é prioritária a reforma profunda e integral da União Europeia para continuar a ser um exemplo de cooperação, inovação e sustentabilidade, integrando cada um dos cidadãos que a compõem. Esta reforma deverá passar por um regresso às origens, aos valores de base e à visão europeia da qual somos fruto e pela qual devemos continuar a trabalhar em uníssono. Parados com a pandemia da Covid-19, os Estados-membros demonstraram estar muito menos sincronizados do que seria desejável, mostrando que é necessário o reforço das redes de comunicação entre entidades de saúde, bem como um melhor planeamento nesta área para uniformizar a capacidade de resposta. Infelizmente, temos assistido também à proliferação de movimentos nacionalistas, bem como a tomada de decisões políticas que atentam contra a Carta de Direitos Humanos da União Europeia. Os casos da Polónia e Hungria parecem criar um fosso ainda maior entre a Europa de Leste e Oeste. Contudo, deve ser a União Europeia a desconstruir tais ideias e, além de sancionar e condenar governos que desrespeitem os direitos humanos, deve fazer sentir às populações ameaçadas o seu apoio e fomentar a solidariedade nos restantes Estados. As realidades desiguais entre Estados-membros revelam-se igualmente na afluência às urnas, sendo muito superior em países perto das instituições em comparação com países mais periféricos, como é o caso de Portugal. Tendo sempre em conta que as decisões e investimentos dos próximos 12 meses afetarão o futuro da União Europeia na próxima década, as gerações vindouras terão de ser alvo de um projeto ambicioso de educação e esclarecimento.
num futuro que se adivinha cada vez mais instável, especialmente com a questão da ascensão da inteligência artificial e o risco para o emprego, é fundamental que a União Europeia se mantenha como uma constante na vida dos cidadãos europeus, permitindo assim migrações e movimentos de pessoas e serviços mais seguros e de fácil adaptação. Finalmente, seria impossível ignorar a questão ambiental e o impacto das mesmas nas conhecidas desigualdades. No entanto, o planeta é só um e a responsabilidade cívica tem de ser contemplada na legislação, bem como uma fiscalização sistemática das áreas de maior perigo, de modo a acompanhar o ambicioso Pacto Ecológico Europeu. A preservação do nosso espaço físico-biológico, dos nossos valores e conquistas, será simultaneamente o melhor legado para o futuro e a melhor forma de honrar o passado. Termino com um apelo à disseminação e partilha daquilo que lerem e viverem com e sobre esta instituição, pois estou certa que, tal como vislumbrei na União Europeia um projeto com que me identifiquei, inúmeros outros cidadãos se comoverão e dedicarão à nossa casa se lhes for dar a oportunidade de a conhecer. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Maria. Ouvimos-te perfeitamente. E agora vou então aqui começar desta vez pela Eunice sobre o seu comentário então aqui ao discurso da nossa Maria. Eu acho que do ponto de vista formal, da forma do conteúdo, acho que se percebeu que a Maria preparou esta apresentação e provavelmente esteve ali a treinar e a cronometrar de forma a dizer aquilo que queria mesmo dizer. Em relação ao discurso escrito, tem algumas diferenças. No discurso escrito ela, por exemplo, era mais concreta na questão dos países que considera estarem a colocar em causa os valores europeus, e na questão das alterações climáticas gostei mais do que ela disse agora na apresentação, fazendo até duas propostas, uma ao nível da fiscalização, do que aquilo que dizia no discurso escrito, que inclusive tinha uma ideia um bocadinho, pareceu-me, ao lado de que alguns países podiam ver com bons olhos as alterações climáticas por ficarem com uns climas um bocadinho mais quentes. Acho que, sobretudo do ponto de vista formal, notou-se preparação. Do ponto de vista do conteúdo, para além das propostas sobre alterações climáticas, da qual realço sobretudo a questão da fiscalização, também faltaram outras propostas mais concretas, nomeadamente no que diz respeito aos populismos. Ok, muito obrigada, Eunice. José, agora passamos a si. O que é que achou? Concorda com a Eunice na questão da forma e do conteúdo? Eu concordo. Acho que é uma demonstração de que um discurso não é apenas um texto. Exatamente. Um discurso é também a forma de exposição e a capacidade de passar a mensagem, não é? Passar a mensagem, passar a ideia, ser capaz de a projetar. E desse ponto de vista, acho que a Maria conseguiu fazer isso muito bem e deu um salto, digamos, entre o que está escrito e o que ela falou, há um salto qualitativo, eu diria mesmo. Independentemente de faltarem alguns pontos e ela ter acrescentado outros pontos, claramente a mensagem aqui é mais forte. Portanto, esta mensagem foi mais forte e teve a vantagem de ter um fio condutor, um bom arranque e um bom final. Portanto, digamos, do ponto de vista daquilo que deve ser um discurso, é alguém que percebeu o que é que tinha que fazer. Eu acho que isso deve ser sublinhado e elogiado. Muito obrigada, José. Pedro? Não posso estar mais de acordo com o José Manuel. Acho que foi muito boa a apresentação. Sim, há uma enorme diferença entre o discurso escrito e o discurso dito, e nós que o digamos de todo mal. Aliás, creio que esta fase do concurso e aquilo que nos pedem é precisamente para avaliar a complementaridade que esta apresentação oral acrescenta ao discurso escrito, que já tivemos a oportunidade de avaliar. Nesse sentido, concordo com o José Manuel, creio que houve um salto qualitativo no trabalho da Maria, no cuidado que ela teve. Queria sublinhar apenas duas ideias dela. A primeira, sobre a importância deste ano que aí vem, que me parece que é muito mais do que a recuperação económica da União Europeia. Será
porventura, o próprio projeto europeu que poderá estar em causa. Menos concordante com ela quando ela refere que a crise pandémica que estamos a viver veio mostrar a falta de sincronia, eu creio que foi isso que ela disse, Estados-membros menos sincronizados. Eu creio que essa desintonia entre os Estados-membros já vem de trás. Talvez perante uma crise tão aguda como foi esta se tenha notado mais, mas não parece que tenha sido este o momento em que vimos Estados-membros eventualmente mais preocupados do que acontecia dentro das suas fronteiras do que dentro da fronteira da União. Muito bem. Obrigada. Vamos então passar ao próximo candidato, não é? Vamos então tirar o papel. Ou estão-me a dizer da Regi que já há uma pessoa em linha, é isso? É isso? Ok, então, vamos então passar a falar desta vez com o Tomás Santos. Tomás? O Tomás é de que equipa, Regi? Visto que agora não estamos a fazer aleatoriamente. É da equipa APEE. Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Não estamos a ouvir o Pedro. O Pedro já vai muito confiante, mas nós não o estamos a ouvir de facto. Não é Pedro? Pronto. Ok, Tomás. De facto. Estão a ouvir? Agora já estamos a ouvir. Agora estamos a ouvir o Tomás. Tomás, tu ouves no. Excelentíssimos senhores membros do Parlamento Europeu, dirijo-me hoje a vós num momento fundador para a União Europeia. Dirijo-me hoje a vós, tal como os meus predecessores se dirigiram no passado. A União Europeia é um projeto com 70 anos de história, edificado para unir as nações e os povos do continente europeu. A 9 de maio de 1950, Robert Schuman, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, estendia a mão à Alemanha e, através dela, a todos os europeus. A partir desse dia, e pelas palavras de Robert Schuman, os povos europeus ficaram interligados pelas raízes que construíram as nossas instituições, os nossos tratados, os nossos valores, os nossos ideais. Nesse dia, os povos europeus ficaram conectados pela solidariedade. Após uma guerra que devastou praticamente todo o continente, os pais fundadores da União Europeia compreenderam que, afastados e desunidos, não chegariam a nenhum lado e que acabariam por perder o futuro. Durante estes 70 anos, todos juntos fomos capazes de, a partir dessa página da nossa história, desenvolver o maior projeto transnacional de cooperação para a paz, para o desenvolvimento e para a prosperidade. Esta é a base fundadora da Europa. Hoje somos chamados a dar um novo passo em frente. Perante um desafio histórico e inimaginável, a Europa vê-se novamente confrontada com a necessidade de reconstruir os seus alicerces económicos e sociais. Mas há uma diferença. Esta batalha não nos colocou uns contra os outros. Vimos paramédicos polacos e médicos romenos a salvar vidas em Itália. Vimos as 27 nações que compõem esta União a serem capazes de firmar um acordo histórico de cooperação e resposta a esta pandemia e às suas consequências, chamado Next Generation EU. Vimos solidariedade. É por isso que devemos renovar as nossas prioridades. Devemos conduzir a Europa nos próximos meses a uma recuperação económica robusta, sem esquecer a importância do pilar social europeu, assegurando a sua implementação. É também necessário garantir melhores condições sociais e económicas aos cidadãos europeus, nomeadamente aos mais jovens, condicionados na sua emancipação e no regresso das suas vidas pela precariedade. Precisamos de mais e melhor emprego, melhores condições e relações laborais mais estáveis. Precisamos de um salário mínimo europeu. Devemos também dar um novo impulso à aposta na transição digital, construir uma Europa com impacto neutro no clima, verde, justa e social. Promover os valores da Europa, quer dentro, quer além fronteiras, numa diplomacia de valores que é a base para uma maior afirmação da UE como o primordial ator liberal no contexto internacional. Resolver a questão migratória, não olvidar a coesão, aprofundar a união. Cidadãos da Europa, estamos aqui hoje perante vós, dizendo-vos que não há local no mundo em que preferíssemos estar hoje do que na Europa. Não na Europa física, mas nesta Europa dos valores, da democracia, da cooperação. Nesta Europa da solidariedade. Juntos, unidos,
faremos uma melhor Europa. Uma Europa de e para o futuro. Long live Europe, is live Europa, vive l'Europe, viva a Europa. Obrigado. Obrigada a nós. Vamos então passar aqui aos comentários. Peço-vos só que sejam um bocadinho mais breves, por favor. Começamos então pelo José, desta vez. Bem, foi um discurso que, do ponto de vista da forma, foi um bocadinho ao contrário do anterior. Portanto, ele esteve bem do ponto de vista da voz, esteve menos bem do ponto de vista da forma como sintetizou o discurso que fez. Perdeu muito tempo a contar a história da União Europeia e depois acabou por fazer, basicamente, uma espécie de catálogo dos vários pontos do discurso que tinha feito, com muito pouca explicação desses diferentes pontos. E com muitas poucas soluções para os problemas, Exatamente. Mais uma vez, não é? Foi basicamente reivindicações, quase. Ok. Eunice, obrigada, José. Eunice. Para além de concordar com o Zé Manel sobre o que ele disse em relação a perder muito tempo com a história neste discurso, foi um discurso um bocadinho eleitoralista. Parecia que estava a fazer mais um comício do que um discurso sobre o Estado da União. E desse ponto de vista perdeu em relação ao discurso escrito e há coisas do discurso escrito que este discurso colocava, nomeadamente nas relações com os Estados Unidos e com a China, que tive pena que a apresentação não colocasse. Muito bem, obrigada. Pedro, umas palavras breves, por favor. Sim, eu creio que estamos a falar do que o Tomás está a representar a APE, certo? Exatamente. Não haver confusão. Foi um dos discursos escritos que eu mais tinha gostado. Ok. E creio agora, que o Tomás perdeu aqui a oportunidade de, agora nesta apresentação oral, poder ser complementar àquilo que nós já tínhamos lido. Eu creio que comentávamos há pouco, nós lemos os discursos hoje demasiado cedo, posso ter completamente frescos na memória, ou demasiado tarde ontem, mas se bem me recordo, a boa parte do que ouvimos agora é reprodução na íntegra daquilo que já tínhamos lido escrito. Foi uma pena, acho que podia ter ido um bocadinho mais longe do que aquilo que já conhecíamos desta proposta. Ok, muito bem, obrigada. Vamos então seguir para o próximo candidato. Nós mudámos um bocadinho a dinâmica, já não estou então com o saquinho, é assim mais fácil para não haver erros de comunicação. Eles dizem-me da Regi quem vai entrar de seguida e eu passo então a informação a vocês aí em casa e aos nossos jurados. De seguida temos então António Pena. António, estás por aí? António Pena? António Pena? António Pena, não sei se sou eu. Quer dizer, António Pena? Estamos a conseguir ligar. António Pena? Quer dizer, eu estou aqui no António Pena, mas não sei. Não é o António Pena, é isso? Ah, pronto, não é o António Pena, estava a ver porque não tinha sido avisado para isto. Então sou... António Pena sou eu, mas... Então, olha, é isso. Acha que pode falar connosco? Quer dizer, não sei se estão a ouvir. Estou, sim senhora, estou a ouvi-lo. Mas eu sou aquele senhor de muita idade, não sei se... Então, sabe, não diga isso. Ninguém aqui tem muita idade. Aqui não há idades. Quer dizer, vamos lá ver, o meu texto é Forças Armadas Europeias Comuns. É isso? Agora vai ler o seu resumo, então. Sim, eu tenho 3 minutos. Exatamente, tem 3 minutos. Estão a ver? Sim, estamos a ver o António. Estamos a ouvi-lo super bem. Então, pronto, vamos lá ver. Sr. António, peço desculpa. Acha que pode ligar a sua câmara? Eu acho que a minha câmara está... Espera aí, a minha câmara está ligada. Estão-me a dizer da Regi que não. Não? Estava antes, já esteve ligada. Nós já ouvimos. Estão a ver? Já estamos. António, pronto. Pronto, quer dizer... Então vá. O meu tema é Forças Armadas Europeias Comuns, porque me parece que os sistemas militares nacionais da União Europeia, aparentemente, na verdade, constituem forças armadas multinacionais conjuntas, têm sido eficientes, eu reconheço isso. Mas a inovação e as exigências atuais da União
em competências políticas, culturais, sociais, económicas e também militares, estão agora com as variações todas relacionadas com a segurança e defesa, justificam mesmo forças armadas comuns na Europa. É claro que esta sugestão vem, portanto, eu também sou, apesar de ser uma pessoa com a atividade toda e ser coronel técnico de transmissões, portanto na reforma, mas eu fiz o doutoramento na Nova e depois dei aulas e a partir da Economia e Tecnologias de Informação, num curso que na altura tinha 256 estudantes na Universidade, comecei a gostar, em especial depois daqui da presidência portuguesa da União Europeia, que ocorreu em 2000. E, nesse aspecto, tenho vindo, já agora mostro, além de, na tese do meu doutoramento, ter aqui na página 107 assuntos sobre, já a falar neste assunto, depois, o que eu gostaria que lessem era da revista militar, eu por acaso estou só suscetível, estou dentro dos 70 oficiais das Forças Armadas. António, não se esqueça que tem só 3 minutos. E tenho aqui o artigo, está a ver, isto é o número de agosto, setembro de 2017. E tenho aqui o artigo Forças Armadas Europeias Comuns, motor militar, interligando aspectos económicos, culturais e sociais. Eu gostava que lessem esse senhor e lessem esse artigo. Para mim era a vitória, de qualquer maneira já foi. Gostei muito de estar convosco. Foi um prazer muito grande. Também tinha saído Forças Armadas Comuns no Expresso. Como está no texto. Muito obrigado e parabéns por António, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? O António não me está a ouvir. Pronto, eu não sei se o António me está a ouvir, mas eu queria agradecer ao António porque é o participante com a idade mais avançada que nós temos neste Hackathon só teu, mas não foi por isso que deixou de entregar sempre todos os desafios e chegou à final, por isso um obrigada e muitos parabéns. Agora sim, vamos aos comentários. Pedro, começa assim. O António falava nessa idade toda, tenho essa idade toda, não se notou nada, antes pelo contrário, muitos parabéns por ter participado, oxalá nós, jurados, com a idade do António, possamos ter toda esta vivacidade. O tema que ele foca é importantíssimo, como sabem, um tema em debate no seio da União há muitos anos, o da constituição de umas Forças Armadas Europeias Comuns. Foi uma pena o discurso ficar só centrado nesse tema. Eu gostava muito de ter ouvido o António sobre os outros desafios que se colocam nesta altura à União Europeia. Claro. Fica para uma próxima, certamente. Eunice. Eu digo mesmo que o Pedro, é uma pena este discurso ser monotemático. Eu penso que seria muito útil para todos termos um discurso de alguém com a idade e a história do António Pena sobre outros aspectos da União Europeia. Muito obrigada, José. Eu queria agradecer a apresentação dele, dar-lhes parabéns, mas de facto, enfim, em termos daquilo que é uma visão da União Europeia, é uma visão um bocado estreita, apesar da União Europeia ter, em boa parte, nascido a partir de uma vontade de fazer uma União da Defesa na Europa e ter nascido com o objetivo da paz. Mas, em termos daquilo que é hoje a União Europeia, digamos, não é só este tema, são muitos outros temas sobre os quais este discurso foi omisso. O António, se calhar, queria ter esta oportunidade para poder falar mais sobre este assunto. Sublinhar o seu ponto. Claramente, reparamos que é um assunto que o apaixona, de certa forma. Obrigada mais uma vez, António. Passamos então ao discurso do Ricardo Mexia. Ricardo, está-me a ouvir? Eu estou a ouvir. Conseguem-me ouvir também? Sim, senhora. Quando quiser, pode começar, Ricardo. Muito bem. Caros concidadãos, de facto a União Europeia é um continente, na prática, com mais de quase 450 milhões de habitantes, dispersos por 4 milhões de quilómetros quadrados e representa uma economia de mais de 15 milhões de euros, ou 15 trilhões, como se diz frequentemente, na economia. Mas tem uma forte conexão entre pessoas, entre empresas e entre os Estados-membros. E, portanto, este projeto europeu é algo que é experienciado de uma forma livre, em democracias maduras e que, de facto, tem tido melhorias sustentadas ao longo do tempo. E este ano fica marcado, seguramente, pela pandemia, pela Covid-19.
e são desafios que estamos todos a enfrentar de uma forma muito dura e talvez o principal impacto ainda não nos tenha atingido, principalmente naquilo que diz respeito aos impactos socioeconómicos. Mas é um facto que há aqui uma componente que não podemos ignorar. É que o digital pode, de facto, ter aqui um papel importante em diversos domínios e é sobre isso que eu me irei focar. O nosso cotidiano passou a ser digital, desde as questões do teletrabalho, do ensino à distância, e há aqui um conjunto de atividades que passaram também a ser diferentes fruto do digital. E, portanto, esta experiência, que de facto abruptamente nos afetou, pode ter-nos trazido lições e provas de conceito importantes para o futuro. E, portanto, temos que identificar aquilo que são as vantagens e também encontrar as soluções para reduzir uma desigualdade que, seguramente, no acesso, muitas vezes é gritante. E, portanto, temos que encontrar maneira de trazer todos os europeus para a mesma velocidade, porque, seguramente, estando ligados de forma digital, isso nos permite estar próximos uns dos outros. A liberdade é digital, na medida em que o espaço europeu é um espaço de democracia, de liberdade, de cidadania e que se vincou agora também com esta dificuldade que estamos a atravessar, com muitos cidadãos a mobilizar-se para partilharem um conjunto de projetos, um conjunto de iniciativas que é fundamental. A nossa comunidade é cada vez mais digital, a questão da socialização feita por esta via aproxima-se de uma dimensão tremenda. Temos também aqui uma componente de ciência digital que acabou por surgir e a possibilidade de colaboração entre diversos polos, seja na academia, seja nas empresas, um pouco por toda a Europa, tem que ser explorada. A própria componente ambiental teve aqui uma espécie de teste em que a redução das atividades levou a que tivéssemos efetivamente uma redução importante da poluição e isso temos que encontrar as soluções para que isso possa ser sustentável e não apenas uma situação esporádica e seguramente que a componente económica também encontra aqui desafios importantíssimos e que o digital pode complementar. E, portanto, face a estes exemplos, eu diria que enfrentamos desafios importantes, mas a afirmação da União Europeia como baluarte de referência cultural e histórica não pode deixar de ser ultrapassada. Portanto, o futuro da União Europeia é digital. Muito obrigada. Vamos então passar aqui aos comentários. Eunice, mais uma vez começo por si. Bem, este é o discurso de alguém que já estamos habituados a ver entrar nas nossas casas quase todos os dias e que tem experiência disso mesmo. Por isso, lamento que tenha perdido tanto tempo com uma espécie de introdução ao discurso e depois tenha ficado pelo ponto de situação, ao dizer-nos que tudo na União Europeia neste momento é digital, sem apontar os caminhos que depois isso implica. Muito obrigada. Pedro, diga-me o que é que... Concordo com a Eunice. Sei agora que é um discurso do Ricardo Mexia, foi dos que mais gostei, dos 13 finalistas que tivemos a oportunidade de ler. Foi pena o Ricardo não ter dedicado estes 3 minutos a propostas mais concretas, uma vez que já tínhamos a radiografia dele feita. Ainda assim, parece-me dos discursos mais interessantes que estão entre estes 10 finalistas. Okay. Obrigada. José. Bem, eu de vez em quando tenho uma voz discordante, eu discordo. Claro que sim, estamos aqui para... Eu discordo aqui do Pedro, porque me parece que um discurso do Estado da União tem que ser um discurso mais abrangente, um discurso mais aberto, e o discurso do Ricardo Mexia era, enfim, não tão fechado como o discurso do António Pena, mas quase tão fechado como o discurso do António Pena, no sentido em que era demasiado focado na questão digital. Evidente que é um dos eixos fundamentais, é um dos eixos importantes, é uma das apostas da União Europeia, mas é apenas uma das apostas da União Europeia. Nós não resolvemos tudo apenas digitalizando, por assim dizer, entre aspas, a Europa. Há um conjunto de outros desafios que muitos outros dos participantes têm focado e que, de alguma forma, ficaram ausentes da mensagem do Ricardo Mexia. Ok, muito obrigada. Eu mais uma vez quero relembrar quem nos está a ver a partir de casa que podem votar. Vocês podem votar naquele que será então, dos quais serão os 3 melhores discursos, por isso votem, já que existe essa possibilidade. Já de seguida vamos passar para uma equipa, vamos falar então com a porta-voz da equipa, que é Beatriz Capão e pertence à equipa Primavera.
Penso que é assim que se diz. Se não for a Beatriz, também me irá corrigir. Beatriz? Bom dia. Bom dia, Beatriz. Estão a ouvir? Bom Estamos dia. sim. Então, Podes começar quando pronunciou quiseres. bem o nome da nossa equipa, que é originário ainda por bem. aqui. Portanto, quando eu puder começar, irei explicar um pouquinho melhor o porquê desse nome. Ok, mas queres primeiro explicar a origem do nome? Tens de passar já ao discurso, pode ser? Sim, eu posso passar já ao discurso. Não há problema. Ok, obrigada. Então, podes começar. Então, muito bom dia a todos e a todas. O meu nome é Beatriz Capão e, juntamente com a Sofia Grilo e o Nuno Heitor, formamos a equipa Primavera. Entre os muitos significados do nome da nossa equipa, aquele que nos acompanhou ao longo do hackathon foi o facto mesmo de refletir um espaço onde tudo renasce e cresce. Primavera. Olhando para toda a trajetória que o projeto europeu tem vindo a conquistar e construir, é possível conferir a mesma característica sem nunca deixar de renascer perante a verdade do panorama mundial. É visível que a União Europeia tem sido confrontada com diversos desafios que questionam o seu futuro, sendo por isso imperativo cultivar narrativas resilientes e que continuem a ser debatidas e desenvolvidas respostas e metas concisas, ainda que esta mesa, que deve ser de todos e para todos, encontre nos seus pés de barro diversas fragilidades como aquelas que a atual pandemia fez emergir. Estamos num momento de viragem para combater extremismos, a crise climática e o declínio económico. O período pandémico fez-nos compreender a importância de revitalizar a sua economia procurando um modelo mais circular, fazer jus aos seus princípios e valores, combatendo narrativas discriminatórias e odiosas que têm ganho o seu espaço de eco, fortalecer a sua singularidade institucional perante o ataque à base do Estado de Direito, fomentar relações comparativas com os Estados-membros de modo a evitar outras dissociações e partilhar o peso e necessidade de ação com as outras potências mundiais face ao desafio global das alterações climáticas, procurando também, de igual forma, alinhar-se com a Agenda 2030 que trabalha os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Como a União Europeia não se poupa a facilitismos, em igual medida não se deveria acomodar a um certo sonambulismo e por isso continua a ser crucial reforçar as suas bases e valores, de modo a que a conquista por uma Europa mais verde, uma Europa mais inclusiva e, sobretudo, uma Europa mais unida se encontrem presentes nas agendas e debates políticos, encontrando numa Europa a diferentes velocidades e com diferentes atores a capacidade de fazer erguer o eco de uma só voz. Por fim, é igualmente fundamental encontrar as virtudes nos erros cometidos, até aqui, uma vez que o sucesso nasce da correção dos insucessos, sendo categórico continuar a conquistar a sua singularidade e solidariedade, não alimentando os discursos unilaterais. A ação é para hoje. Obrigada. Obrigada. Ok, obrigada. Vamos então passar aos comentários. José, comece por si desta vez. Foi um discurso, foi uma apresentação feita com entusiasmo. Com entusiasmo. Percebeu-se que, eu diria mesmo com alguém que transmitiu acreditar na União Europeia, o que é importante. Resume bem o que está no discurso escrito. O discurso escrito é mais rico desse ponto de vista. Não houve aqui um salto qualitativo como houve, por exemplo, noutro discurso, mas também não houve uma perda. Portanto, acho que a Beatriz esteve bem a representar a Primavera. Exatamente, a sua equipa, que a Beatriz acaba por ser só uma porta-voz do trabalho que fizeram os três, neste caso, deu-me ideia que eram 3 pessoas. Não, vou ao Pedro primeiro, desta vez. Pode ser, Pedro? Pode, e vou ser muito rápido. Concordo em absoluto com o Zé Manel. Tinha sido já dos discursos que eu mais tinha gostado de ler e gostei muito de ouvir a Beatriz e gosto muito do repto que eles lançam, que a equipa lança. A Europa que ambicionamos tem que ter ação já, agora. É verdade. Obrigada. Eunice, para terminar. Eu concordo que, em relação à forma, foi um discurso agradável de ouvir, porque transmite entusiasmo e esperança, que são 2 coisas que a União Europeia precisa muito. E em relação ao discurso escrito, não tem um problema que o discurso escrito tem, que é misturar bilhões e trilhões com 1000 milhões, e isso são contas que é importante saber fazer. Ok, muito obrigada. Vamos então passar a uma próxima equipa, que, para não me enganar no nome, vamos falar com a Simone Weil, que é o nome da equipa também, neste caso. Simone?
Estão me ouvindo? Oi? Estou a falar com a Simone ou com a Giovana? Sou Giovana. O nome da Simone Weil é o nome da equipa. Ah, ok. Peço desculpa. Estou a falar com a Simone, certo? Simone Schlink? Não, é Giovana Schilling. Ah, Só que o nome da pronto. equipa é Simone Weil. Pronto, no fundo também não interessa. Vamos ao que realmente interessa, que são os discursos. Sim. Posso começar? Sim, claro que sim. Boa sorte. Estão me ouvindo? Estamos a ouvir, sim. Estou sim. A Giovana não nos está a ouvir. Estão me ouvindo? A Giovana não nos está a ouvir, Regi. Giovana, sim. Podes falar um bocadinho? Ok. Olá. Estão me ouvindo? Estamos sim, senhora. Quando quiseres, podes arrancar. Eu não ouço ninguém. A Giovana não está a ouvir. Peço, por favor, à Regi que resolvam o problema. Eu comecei a ouvir agora. Ah, boa. Giovana, então quando estiveres pronta, nós já estamos, por favor. Tá bom, vou começar então. Bom Obrigada. dia, senhoras e senhores e telespectadores. Nos últimos anos, percebemos que o mundo já não é mais o mesmo. O foco para 2021 deve ser o Espionagem Internacional da União, reforçando o multilateralismo, mas principalmente sublinhando o diálogo com os cidadãos, enfatizando o contrato social de mútua confiança. Nos planos de ações concretas, a constante renovação da União Europeia está alicerçada nos valores das figuras históricas que escreveram e escrevem a história da União. Não é à toa que escolhemos Simone Weil, uma representante atemporal da luta contra os estigmas europeus, tanto porque foi uma judia sobrevivente de Auschwitz, quanto por tornar-se a primeira mulher à frente de uma instituição da União Europeia. Atualmente, estamos enfrentando um cenário adverso e tem como principal causa uma ameaça sanitária não tradicional. Essa nova conjuntura atrelou-se a inúmeros outros desafios contemporâneos que exigiram respostas imediatas e inimagináveis desde a concepção do projeto europeu, como o fechamento das fronteiras internas e externas da União e o lockdown obrigatório. Ao mesmo tempo, vemos o crescimento da influência de nacionalismos e populismos na União Europeia e fora das nossas fronteiras, que através de fake news reforçam o cerceamento de direitos intrínsecos da União, como a liberdade, e internamente o afastamento da União Europeia com seus cidadãos. Além disso, o contexto criado pelo coronavírus reafirmou a crise do multilateralismo. Esta nova comissão contou com a resiliência, adaptando suas 6 prioridades ao novo cenário, enfatizando a necessidade da integração e do real sentimento de pertença a essa comunidade, que, apesar das adversidades, consegue responder a momentos de crise com eficácia, protegendo a nós, cidadãos europeus. Essa oportunidade foi traduzida nas rápidas ações dessa comissão, como através de investimentos em projetos relacionados com as vacinas e a reestruturação do setor da saúde, além da criação do Next Generation EU, que almeja diminuir os impactos da crise econômica, que foca também na criação de empregos, na inserção facilitada dos jovens no mercado de trabalho, recuperação econômica das empresas e no objetivo do Pacto Europeu de nos tornar um continente climaticamente neutro até 2050, tentando dessa forma corresponder às nossas verdadeiras necessidades como cidadãos europeus. Ainda há muito que se estreitar os laços com o cidadão. Porém, se focarmos em desenvolver as políticas e projetos já existentes e mantivermos como raízes a união na diversidade, não deixando ninguém para trás, conseguiremos construir uma União Europeia mais aberta, unida, igualitária, sustentável, responsável, que aponte para o projeto da utopia, um local onde o modo ideal de vida se concretiza. Muito obrigada. Muito obrigada, Giovana. Acho que correu muito bem. Vamos então começar. Eunice, comece por si. O que é que achou? Eu também gostei muito da vivacidade da Giovana, e acho importante ela dar a conhecer quem é Simone Weil e a importância de pessoas como a Simone Weil para a União Europeia, embora tenha perdido um bocadinho do início do discurso com esse enquadramento.
do ponto de vista da forma, acho que foi um discurso que tinha princípio, meio e fim, e isso é sempre bom quando se está a ouvir. Boa. Pedro, a sua opinião? Esperava outras Simones, digamos assim, utilizando a deixa da Eunice. Foi o título que eu mais gostei de todos os discursos, o diálogo para a utopia. Okay. Pensei que o discurso depois encerrasse aquelas propostas que não nos surpreenderam, que fosse aquilo que encerrasse mais temas que eventualmente não tínhamos ainda pensado e refletido sobre eles. Soube-me um pouco nesse sentido, em todo caso, um discurso muito bem estruturado, como disse Eunice, muito bem dito também. Boa. Obrigada. José? Eu acho que este era um dos discursos que tinha uma ideia, não é? Aliás, o discurso escrito tinha uma ideia, o que era importante, podemos discutir essa ideia, mas a ideia da utopia era uma ideia forte. Esta apresentação também teve uma vivacidade que foi importante e teve um bom arranque e um bom final. A meio andou assim um bocadinho, tornou-se a certa altura um pouco descritiva e acho que aí foi a parte em que teve menos bem, digamos assim. Mas percebeu-se que é alguém que tem uma visão do que é a União Europeia, do que deve ser a União Europeia, dos desafios que se colocam. Ter isso definido na cabeça da Giovana, estava definido. Obrigada. Vamos então à próxima pessoa. É um rapaz e voltamos ao Pedro Chen. Desta vez voltamos. Será que o Pedro desta vez nos ouve? Pedro. Estou? Estou sim, Pedro. Sim, conseguem me ouvir? Ok, eu consigo te ouvir. E eu também, certo? Pedro? Ok, posso começar então? Ainda não temos a tua imagem. Não tem imagem? Não temos imagem, mas Mas não eu já tens liguei câmara. a câmara. Eu. Confirma só muito rápido, senão também podes avançar sem câmara. Sem nós não... já te vemos, ok. Ok, Pedro, quando quiseres nós estamos prontos para te ouvir. Ok. Já tem imagem? Já. Obrigada. Podes começar quando quiseres. Posso começar? Sim, Pedro. Posso começar? Sim, Pedro. Não sei se me estás a ouvir. Pedro? Conseguem-me ouvir? Pedro, ouves-me a mim? Nós ouvimos-te perfeitamente. Ok, então eu vou começar. Pronto. Começa, Pedro. Obrigada. Europa, liderar pelo exemplo. Como tal, não posso deixar de começar pela excelente oportunidade que representam os planos European Green Deal e Next Generation EU para empurrar cada vez mais a Europa num caminho rumo à sustentabilidade e digitalização. De facto, o Green Deal é o pacto ecológico, social e económico mais ambicioso de sempre e o Next Generation EU irá reparar os danos económicos e sociais provocados pela crise e colocar a saúde dos cidadãos como uma das prioridades da União. Enviamos um claro sinal ao mundo. O multilateralismo está vivo e recomenda. O contínuo aumento de investimento na ciência também é bem-vindo, uma vez que o facto de mais de 25% das novas descobertas científicas virem de um bloco com cerca de 5% da população mundial é de louvar. Cabe à Europa fazer com que outros países e blocos sigam o mesmo caminho. A cooperação deve ser feita com parceiros e aliados, mas também rivais sistémicos, sem que pelo meio a Europa abdique dos seus valores. A Europa tem de afirmar ao mundo: os nossos valores e princípios não estão à venda. É urgente também consolidar a política externa europeia, sob pena do peso negocial do bloco não ser tão grande devido à fragmentação interna. A União Europeia tem que estar perto das pessoas e os políticos de cada país têm, de uma vez por todas, reconhecer o papel da Europa na vida dos cidadãos. Deve-se pôr de parte a narrativa que, cada vez que surge uma crise, a União Europeia vai acabar. Os longos processos negociais devem só facto de 27 cabeças estarem a pensar numa solução para um bloco com mais de 400 milhões de habitantes. É impensável que muitos dos políticos culpem a Europa por certas decisões, quando estas têm de ser tomadas em conselhos por unanimidade. Caso nos prezemos disto,
corremos o risco de hipotecar o projeto europeu e pôr de lado uma criação impar na história. Um espaço transnacional onde os cidadãos dos diversos Estados podem circular, trabalhar, estudar e, acima de tudo, viver com os melhores padrões de vida do planeta. Enquanto isso, a solidariedade europeia torna a União mais forte e resiliente para enfrentar desafios futuros. A identidade nacional de cada um virá sempre primeiro, isso é inegável. Mas a nossa identidade como europeus constrói-se à volta de um modo de vida e valores que defenderemos a todo o custo. Estamos juntos na diversidade porque ser europeu é liderar pelo exemplo. Obrigado. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Vamos então passar, vou passar a palavra aqui ao Pedro, por favor. Sim. O Pedro, passa a palavra ao Pedro do discurso do Pedro. Muito bem. Duas notas muito breves. Eu já tinha gostado do discurso, creio que esta apresentação oral agora não acrescentou muito. Dar uma ligeira nota, comum a nós os da rádio, dizer não é ler. Há uma diferença enorme. E isto foi uma coisa mais lida do que dita. Foi uma pena, mas eu gostei muito, Pedro. Que bom, boa. Para a próxima, pode ser que o Pedro vá treinando e para a próxima temos aqui... Nós explicamos. Eunice. Essa nota que o Pedro também deu, que é, foi um discurso demasiado lido, em vez de um discurso dito. E isso faz a diferença na forma como prende ou não a atenção. E, portanto, deste ponto de vista, perdeu em relação ao discurso escrito, porque é melhor lido. É melhor lido por nós do que ouvido. Ok, muito obrigada. José, concorda com... Concordo completamente. E é pena pelo seguinte, porque este discurso tem alguns pontos. Pois o conteúdo está lá, não é? O conteúdo está lá e tem alguns pontos relativamente originais, porque toca de algumas, digamos, põe o dedo em algumas feridas, designadamente o facto de os líderes europeus nunca serem capazes de tomar a defesa da Europa e terem muita tendência para dizer que sempre os problemas não são deles, são dos outros, que é algo que nós sabemos e conhecemos muito bem. É verdade. Infelizmente, mas é verdade. Vamos então passar, já estamos em 3, não é? Já só nos faltam dois finalistas. E agora vamos falar com o Ricardo Gabriel, que está a concorrer individualmente. Ricardo, podes falar um bocadinho connosco? Olá! Posso, com certeza. É que até correu bem que o meu voo acabou de aterrar e já consegui chegar à minha cidade, Bonn, na Alemanha. Que bom! Chegaste onde, Ricardo? Bonn, na Alemanha, é onde eu estudo atualmente. Eu tenho a universidade por trás do meu filho. Que bom! O Ricardo, apesar de todas as adversidades, ele conseguiu sempre entregar os desafios e isso foi incrível. E estás preparado, Ricardo? Vamos a isso. Vamos? Então vá. Ok. Portanto, o discurso que eu escrevi foi a pensar numa União Europeia mais unida, passa a redundância, e mais resiliente, com mais solidariedade entre os Estados-membros. Não esquecendo que o maior desafio que a União Europeia enfrenta é, de facto, esta crise financeira. Não crise financeira, mas esta crise causada pelo Covid-19. E está a ser muito difícil conseguirmos dar a volta. E eu acho que esta deve ser a prioridade dos próximos 12 meses para a Comissão Europeia, porque sem uma economia forte não conseguimos fazer as mudanças estruturais que a União Europeia precisa. Portanto, essa seria, sem dúvida, a prioridade número 1. Com uma queda do PIB a rondar os 14%, é fundamental promover políticas fiscais expansionárias, mas o problema é que os países, como têm uma dívida pública tão elevada, não conseguem fazer face a isto e não conseguem promover os programas fiscais que provavelmente gostariam. Portanto, uma vez mais, a responsabilidade recai nos ombros da União Europeia e é importante discutir alternativas como o financiamento conjunto ou até mesmo rever as regras do Tratado de Maastricht. Outros pontos fundamentais, e já que queremos ultrapassar esta crise, é fazer com que no futuro tenhamos ferramentas supranacionais que nos permitam, de facto, lidar com futuras crises económicas. E uma dessas formas seria, então, promover uma vez mais uma união fiscal. É importante.
é importante também não deixarmos que alguns países, sendo mais egoístas que outros, tenham práticas às quais eu apelidei de dumping fiscal, tentando levar todas as empresas multinacionais a sede das empresas multinacionais para os seus países. No entanto, não podemos ficar só pelas medidas económicas. É também importante perceber que problemas como a migração e as alterações climáticas têm que estar no topo da agenda, porque sem elas podemos não vir a ter a Europa no futuro. Finalmente, queria só concluir com o tema da solidariedade. Acho que é fundamental a ação da Comissão Europeia que tente combater estes pequenos desacatos entre países, não é? Entre o euro forte e o euro fraco. Precisamos de uma intervenção das instituições europeias mais forte do que nunca para tentar resolver isto. Precisamos que elas lutem pelas pequenas e médias empresas, lutem pela justiça fiscal, lutem pela justiça social, lutem por investimento verde, a pensar no futuro, mais digital. E, sobretudo, nós, cidadãos europeus, precisamos de lutar mais pela Europa como um todo e lutar mais pela União Europeia. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos então ouvir a opinião dos nossos jurados. Eu vou começar por si. O que é que achou então deste discurso do Ricardo? Desta vez nada lido, parece-me que foi tudo falado. Sim, o Ricardo, pelos vistos, sabe bem do que fala, e este é um dos discursos que consegue fazer uma coisa que me parece muito bem feita, que é, tem um foco, que é a questão fiscal, e tem uma proposta, tem uma ideia sobre a questão fiscal, que é uma discussão que de vez em quando se vai tendo na União Europeia e que se calhar cada vez se tornará mais premente, mas tendo esse foco acaba por também apontar outros aspectos da União Europeia, e desse ponto de vista é um discurso que me agrada por isso, porque tem um foco, tem uma proposta, sabe o que defende, mas tem também uma visão geral. Muito obrigada. Pedro? Foi dos discursos que eu mais gostei. Valerá, eventualmente, fazer aqui uma pequena nota. Nós só agora, eu, Eunice e o Zé, que estamos a pôr um rosto e um nome nos discursos que avaliamos. Sim, nós lemos os discursos sem saber a cara. Isto para dizer uma coisa simples, foi dos discursos que eu mais gostei lido e a apresentação não me desiludiu de todo. Não me desiludiu. Ótimo. Eu acho que ele estará muito contente por ouvir isso. José? Eu achei, primeiro que tudo, acho que este esforço que ele fez é de louvar. Sim, sim. É de louvar. E discursar, incrível. E discursar, acho que é alguém que tem muito clara a sua principal preocupação. Se pensarmos no que é o discurso de um Presidente da Comissão, o registro habitualmente não costuma ser este, porque este é o registro de uma parte dos países da União e não o registro da totalidade. E, portanto, o registro deveria ser mais de levantar estes problemas e não imediatamente ir para aquilo que, no fundo, é o discurso de uma parte dos países da União contra outros. E acho que isso é de facto, uma questão problemática, sendo que algumas das questões que ele levanta, eu pessoalmente tenho dúvidas. Eu pessoalmente, por exemplo, não sou favorável ao fim da concorrência fiscal entre os países da União, porque senão daqui a bocadinho estamos num regime diferente do que já temos. Quer dizer, nós já temos, se toda a gente for obrigada a ter os mesmos impostos, então somos uma coisa diferente. Claro, mas lá está, estamos aqui várias pessoas, várias ideias, estamos aqui para debater estas ideias. Vamos então à última equipa, que tem um nome muito engraçado, que são Beauties and the Beast. Estou correta? E vou falar com o Tiago. Tiago Cunha, olá. Estás por aí? Eu não sei se me conseguem ouvir, sim. Conseguimos perfeitamente. Estou a ouvir super bem. Muito obrigado. Calhou a sorte de eu ser o último, costuma ser o melhor orador, mas hoje não foi possível, portanto aqui estou eu. Tiago, só não te conseguimos ver. Peço desculpa. Eu não consigo ligar a câmera, não sei porquê. Ok, queres tentar ou preferes avançar sem imagem? Não sei, se me conseguirem ajudar, mas sem problema. Sem problema, Tiago, avança sem imagem. O que importa também é o que iremos ouvir. Posso então começar? Quando quiseres. Ok, obrigado. Então,
discutir a União Europeia nunca é um exercício supérfluo e 2020 revelou-se um ano imprevisível. Nesta crise podemos assistir ao melhor de cada um de nós e também a manifestações de solidariedade europeia. Fomos obrigados a repensar as oportunidades da Europa, que, nós estamos em crer, só serão concretizadas se atuarmos como agente global. Foram-nos expostos desafios, desde logo a recuperação económica e a que se junta a reconversão para o digital e para a sustentabilidade ambiental. Duas das prioridades desta Comissão que, neste contexto, ganham um novo fogo. No digital, é-nos absolutamente indispensável fazer uma reflexão sobre como enquadrar as liberdades fundamentais nestas novas tecnologias. Foi isso que, aliás, fizemos a quando do RGPD. Mas também no ambiente necessitamos dar passos em frente e de cumprir aquele que é o Green Deal, um programa verdadeiramente histórico que exige algumas medidas concretas, como nós propomos, por exemplo, a efetivação de uma taxa comunitária para os carbonos e os plásticos não recicláveis. E eu gostava de destacar uma vez mais estes dois exemplos, do RGPD e do Green Deal, porque eles são verdadeiramente sintomáticos daquilo que acontece quando pomos todos os nossos esforços num mesmo objetivo. Criamos políticas ambiciosas e líderes a nível mundial. E é para sermos líderes a nível mundial de um bloco que defende a democracia, o multiculturalismo e o multilateralismo, nós acreditamos que a União tem que assumir. Vejamos alguns exemplos e alguns dados. Somos a União com uma dispersão em diferentes fóruns internacionais verdadeiramente ímpar. E temos cerca de 20% do PIB mundial. Isto faz com que tenhamos que tomar algumas atuações para sermos efetivamente líderes. Desde logo, sermos bons aliados, vizinhos leais e um ator responsável. Isso significa, por exemplo, não permitir que pessoas cheguem à nossa costa e lá padeçam de condições de dignidade humana, como acontece na crise dos refugiados, e por isso nós propusemos definir a política europeia de migração. Mas também não pode acontecer, nós que queremos ser o bloco da democracia, ter entre nós países claramente autoritários, e por isso propusemos encorajar o Conselho a tomar ações efetivas perante as violações dos tratados europeus. Este é um projeto, mesmo para terminar, que já nos deu muito. Garantiu-nos a paz após a Segunda Guerra Mundial e garantiu-nos a liberdade após a queda do Muro de Berlim. Neste momento absolutamente decisivo da nossa vida, nós somos claros. Queremos uma União que continue a escrever a história de progresso. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Vamos então começar aqui pelo José. O que é que achou deste discurso do Tiago? Este discurso, o discurso inicial, o discurso escrito, era um dos discursos que eu achei que estava mais próximo do modelo, um discurso de Estado, digamos, de um dos discursos típicos. Eles são uma equipa, o Tiago é o porta-voz, mas de facto foram mais pessoas a escrever. E agora, esta síntese não me pareceu tão bem conseguida. Portanto, é um daqueles discursos que eu acho que perdeu na passagem do escrito para o resumo. Portanto, percorreu, é um facto, quase toda a agenda dos temas europeus e focou as questões essenciais. Mas faltou-lhe um bocadinho de chama, digamos assim. Tem cá os temas todos que estão neste momento na agenda europeia, mas eu diria, como às vezes os juízes costumam dizer, falta-lhe o lead, falta-lhe... O quê, como, quando, onde... O título, onde é que a gente agarra, o que é que fica aqui, o soundbite que nós nos recordamos para fazer o título. Ok, muito obrigada. Eunice. Ao contrário do Zé Manel, este discurso para mim ganhou ouvido em relação ao escrito, porque no escrito fixei-me em pormenores que não estavam corretos, nomeadamente duplicava o número de doses de vacinas que a União Europeia negociou e tinha milhões em vez de 1.000 milhões e essas coisas no discurso escrito tende-se mais a fixar do que num discurso ouvido. Portanto, em relação ao discurso lido, ganhou porque
não me fixei nesses pormenores de que, aliás, o Tiago agora aqui não falou. Muito bem, obrigada. Pedro, para terminar. Sim, eu concordo com isso, também gostei mais do discurso ouvido do que lido. E aborda aqui um ponto fundamental. Há pouco falávamos disso a propósito da intervenção do Ricardo Mexia, desta sociedade digital, das oportunidades que ela nos dá, mas também dos enormes problemas e desafios que nos coloca, nomeadamente em termos de garantia das liberdades fundamentais, da igualdade, enfim. Não sei se a ausência de imagem beneficiou ou prejudicou o Tiago, mas eu gostei mais do discurso ouvido do que lido. Obrigada mais uma vez, e obrigada a todos aqueles que participaram e obrigada a estes 10 finalistas. Nós agora vamos fazer as contas, vamos perceber então quem vai vencer. Eu acho que não se pode falar em vencer e perder, porque acho que todos aqui tiveram um papel importante e de certa forma desafiaram-se nestas 48 horas a eles como concorrentes e a eles como profissionais e pessoas, por isso acho que aqui não podemos falar em perder. Agora vamos juntar então todas as pontuações. Nós vamos dar de 0 a 10 segundo a forma, não é? E de 0 a 10 segundo o conteúdo. Portanto, vamos fazer as contas e agora vamos ficar com algumas imagens da nossa Presidente Ursula von der Leyen. Fiquem com estas imagens e nós voltamos já com os resultados finais. 600 000 victimes de ce virus tueur, 600 000 vies achevées trop tôt. Et derrière ce triste cortège, nous voyons le terrible impact. Et c'est pour cela que la Commission européenne a fait une proposition européenne, Next Generation EU, by standing united. 27 member states backing the Commission. We raise money on the capital market to fight the worst economic crisis ever, together. In Next Generation EU, we now have a unique recovery tool worth 750 billion euro. Of course, 27 countries agreeing something on this scale and of this unique nature is a challenge. But today, we have an agreement that Next Generation EU will have 390 billion grants, topped by 360 billion in loans. And because this is a European investment, in our European Union, it is essential that the European Parliament plays a key role. We now have a massive and unprecedented financial firepower, 1.8 trillion. Dieses Mal legen wir die Verantwortung für das Schicksal Europas und die Zukunftschancen unserer Kinder auf unser aller breite Schultern. Das ist eine Last, die wir gemeinsam mit Verantwortungsbereitschaft und mit Stolz tragen. Lang lebe Europa, long live Europe, vive l'Europe! Olá a todos outra vez. Antes de conhecermos os vencedores, acredito que estejam aí em casa, como se costuma dizer, em pulgas, mas eu antes não vos quero deixar de convidar para no próximo dia 16 de setembro assistimos então ao verdadeiro Sóteu. Acredito que nos tempos que correm já sabem o que é o Sóteu, mas volto novamente a dizê-lo, é o acrónimo do discurso anual da Presidente da Comissão Europeia perante os seus eurodeputados que foram eleitos pelos cidadãos europeus para debater o balanço onde estamos e para onde queremos ir na União Europeia. Por isso, não se esqueçam, dia 16 de setembro, logo pela manhã, não percam nas redes da Comissão Europeia. Bom, chegamos ao momento, rufar dos tambores, vamos conhecer os vencedores. Depois destas 48 horas bastante complicadas. Vamos lá. Em terceiro lugar, temos
Ricardo Gabriel, parabéns! Vou bater umas palmas, pronto, eu não sei quê. Parabéns! Em segundo lugar temos a equipa Beauties and the Beast. Parabéns! E agora o grande vencedor. Ou vencedora. Agora, em primeiro lugar, quem é o vencedor desta primeira edição da iniciativa Hackathon Só Teu é... Tchan, 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 tchan. Eu nunca fiz isto, eu estou a gostar muito. Vocês aí em casa também. E o vencedor é... a equipa Primavera. Parabéns! Parabéns a todos! Parabéns a todos! Vamos falar com eles? Vamos falar com a equipa? Vamos falar com a Beatriz? É uma equipa. Vamos falar com a Beatriz, que é a porta-voz. Que já a vimos hoje. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos, Beatriz. Fala comigo. Estão a ouvir? Estamos. É que eu estou a ouvir um pouco de eco, não sei se é necessário desligar alguma coisa deste lado. Se nos conseguires perceber, eu gostava só que nos desses então as tuas primeiras palavrinhas depois de saberes que foste a vencedora. Foste tu e foi a tua equipa. Eu acho que nenhum de nós os três estava à espera de receber este prémio final, que no fundo é o culminado de todo o esforço destas 48 horas de um desafio que abraçámos. Foi sempre muito desafiante conseguir encontrar o ponto de equilíbrio da opinião de nós os três, mas acho que, tal como o nosso nome, e continuamos sempre muito aliados à nossa premissa principal, acho que foi bastante positivo o balanço, e agora, como tivemos esta notícia, acho que é sempre importante participar nisto. E que bom! Vocês estavam em videochamada? Agora não temos estado em videochamada. Ok. Que bom, parabéns mais uma vez e obrigada por terem participado. Obrigada a ti, obrigada a todos vocês. Parabéns a todos. Espero que continuem a partilhar as vossas ideias sobre... E dia 16 de setembro, já sabem, de manhã, não percam, principalmente as pessoas que estiveram atentas a este hackathon, acredito que tenham curiosidade em ver o verdadeiro Só Teu. Vamos ver o que é que diz a Presidente, que pronto, com perto, é que está dos discursos alternativos dos nossos portugueses. A Comissão Europeia em Portugal também continua disponível e acompanhem, porque mais iniciativas destas nos esperam, tal como a nossa coordenadora de equipa Rita Batista já disse, a Comissão Europeia não para e mais iniciativas destas vão certamente acontecer. Quero agradecer aos jurados por terem estado presentes, quero também agradecer por irem quase dar um palco a estes vencedores, para eles poderem publicar então o seu discurso e terem as suas ideias postas e onde outras pessoas podem ler as suas ideias. Obrigada mais uma vez. Chegou ao fim esta primeira edição deste Hackathon Só Teu, com muitos percalços, com muitas coisas pelo meio, mas acreditem que quem faz parte desta equipa trabalhou para que tudo corresse bem, por isso acredito que a segunda edição do Hackathon Só Teu, não sei, não estou aqui a mandar para o ar, mas se existir uma segunda edição irá correr muito melhor. Quero agradecer-vos a todos mais uma vez e até breve. Obrigada.